Olá, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada aqui estarmos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, a oportunidade de nos reunirmos com a nossa família para dedicarmos um dia, um horário, às reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo. Elevar luz aos nossos corações, às nossas vidas, aos nossos lares, nos fortalecendo assim contra as investidas daqueles irmãozinhos nossos desencarnados que ainda estão nas esferas espirituais de revolta, de vingança, de dor e sofrimento. Então não vamos esquecer o recipiente com a água para que é fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais. Ao final, devemos ingeri-la com respeito, com muita fé, para que ela tenha em nosso ser os efeitos que nós necessitamos. Então, vamos dar início com a nossa leitura preparatória. Livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje nós vamos ter a mensagem 143. Não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. O registro de Marcos, no capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de conta simples. A conversão dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Isso é verdade, né? Porque quando se tem o acesso aos ensinamentos, né? Quando a pessoa começa a ter o esclarecimento, muitas vezes quer impor, quer que as pessoas aceitem de uma hora para outra e que também se transformem. E, no entanto, Emmanuel nos lembra isso, que a gente precisa, nós precisamos de servidores, de trabalhadores cristãos, que, como Jesus, aceitava as pessoas como elas eram e dava, assim, a sua orientação, o seu amparo, no entendimento, né, de que cada um está
em um nível próprio de evolução. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para nos conectarmos com as esferas do bem, as esferas universais do bem. Senhor Jesus, Mestre de todas as horas, nos encontramos reunidos em torno do Teu nome, desejosos de aprender os vossos ensinamentos, e assim pedimos que nos abençoe e nos ampare no estudo de hoje, que todos os nossos companheiros, todos os participantes sejam amparados e fortalecidos em suas necessidades, e que todos sejam envolvidos e inspirados pelo Teu infinito amor. Fica conosco, Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo a partir do livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeli, através da psicografia de Divaldo. Ela nos traz reflexões no capítulo 42, Lâmpadas, Receptores e Transmissor. E ela se refere a que parte do Evangelho segundo o Espiritismo? Ela vai se referir ao capítulo que nós estamos vendo, que é o capítulo 11º, mas com relação à fé e à caridade. E o que é que nós podemos falar sobre esse tema? Que é um tema que se constitui, que está na parte exatamente de instruções dos Espíritos. E nós temos aqui o Espírito Emmanuel e outro que se coloca apenas como Espírito Protetor. E Emmanuel tem também o Espírito Pascal, que vai nos falar exatamente, eles nos falam desse tema, começando por Emmanuel, que nos fala sobre o egoísmo. Ele coloca que o egoísmo, ele é a grande chaga da humanidade, porque o egoísmo traz em si o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o ódio, o sentimento de perseguição, o sentimento de vingança. E ele nos diz que o egoísmo é a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, consequentemente, um obstáculo à felicidade dos homens. E a gente sabe que é isso mesmo, né? O egoísmo humano gera exatamente a indiferença, gera exatamente o sentimento de dominação. As criaturas egóicas querem o melhor para si, nem que para isso tenha que dominar, tenha que prejudicar o seu próximo. Persegue, tira do seu próximo o que ele tem, contanto que ele, o egoísta, esteja cada vez mais fortalecido a partir do crescimento material. Então, para ele crescer, para ele dominar, para ele ter o poder sobre as pessoas, ele, o egoísta, não vê limites. E
lamentavelmente, ainda predomina na humanidade. E ele diz, Emmanuel, que o Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Desculpem, essas já são palavras, instruções do Espírito Pascal. E com relação à caridade, à fé e à caridade, ele vai nos dizer que o egoísmo é a negação da caridade, e sem caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. E vamos encontrar também as instruções do Espírito Protetor. Vimos as colocações de Emmanuel falando sobre o egoísmo, essa grande chaga da humanidade, e de Pascal. Agora, o Espírito Protetor vem nos dizer o seguinte: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade de vossos gostos e de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Então, meus amigos, logo depois da lei do amor, que a gente viu anteriormente, no domingo passado, nós temos aqui em seguida as colocações de Emmanuel sobre o egoísmo. Ele chama a grande chaga da humanidade, responsável por todas as misérias. Vemos o Espírito Pascal mostrando a posição de Jesus, que não repelia ninguém, que acolhia a todos, que socorria a todos, numa demonstração de caridade, né? E que mostrando que o egoísmo é a negação da caridade. E vem o Espírito Protetor nos falar da fé, nos falar da caridade. Porque ele diz o seguinte, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Que a caridade é impossível sem a fé. Podemos encontrar impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança à cruz desta vida. Por quê? Porque a fé, não é um simples acreditar, mas uma convicção, uma força emergida do nosso íntimo, no desejo ardente pela confiança. Essa fé, esse desejo ardente, a convicção, o acreditar. Então, a fé é importante
para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes, porque a fé conduz à caridade. Eu tenho fé de que, através da minha atitude, através da minha ação, eu posso amenizar, atenuar o sofrimento do meu irmão. Se eu não acreditar nisso, se eu não tiver essa convicção, eu posso até ter uma ação nesse sentido, mas não será algo firme, autoconsistente, porque a fé verdadeira é que conduz à caridade. E ela vai no propiciar o desenvolvimento do espírito de solidariedade, eliminando divergências que tanto separam as criaturas. A fé em função de um objetivo, unindo pessoas em torno de um só objetivo. Isso faz com que as divergências sejam diluídas. É necessário o concurso da fé para a verdadeira caridade, porque ela exige, a caridade é uma prática que exige abnegação. Você está abnegado, convicto, envolvido naquela ação. E o sacrifício, você vai sacrificar todo o interesse do seu ego, em função exatamente do seu semelhante, do seu próximo. E só a fé tem o poder de inspirar, aquela inspiração que nos chega para permanecermos naquela caminhada em busca daquele objetivo que foi definido. Mas a fé, ela é raciocinada, porque ela se apoia em fatos e na lógica. Não é uma fé cega, acreditar por acreditar, porque diante de qualquer qualquer fato contrário, ela vem abaixo. É a fé baseada em fatos e na lógica, que não deixa nenhuma obscuridade. A criatura crê porque tem certeza, porque entende, porque compreende. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Olha que coisa, né? A fé raciocinada é essa. Você crê porque você está entendendo, você está compreendendo. Porque você tem certeza. Porque é que eu tenho fé na imortalidade do espírito. Porque por toda a compreensão dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos. Então, eu compreendi, no momento que eu compreendi, eu passei a ter essa convicção. Eu passei a ter essa certeza. É natural, como a gente inclusive já leu, que o homem busca ser feliz, procurando vencer as suas dificuldades, mas ele só vai atingir a perfeição para a qual Deus nos criou e a felicidade na medida em que também se preocupar com a felicidade do seu semelhante. E isso se faz através da caridade. A caridade, que é esse sentimento grandioso que concretiza toda a lei do amor. A miséria está vinculada à falta de caridade, já que, quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, podemos aliviar as dores e contribuir para a paz social. Os bens materiais que Deus nos concede e as oportunidades no mundo material devem ser utilizadas para a nossa melhoria, a melhoria do próximo. Então, nós temos aqui também, com relação à caridade, algo que é uma instrução também do espírito Elizabeth de França e Lamennais. Que eles nos falam de um ponto bastante delicado, que é a caridade para com os criminosos. Se já é difícil, muitas vezes, a caridade ao próximo, ao semelhante, a
caridade para com os criminosos é muito questionada. Como é que eu vou fazer caridade a um criminoso? Ele deve pagar pelo que fez. E pagar pelo que fez significa ser penalizado de uma forma até cruel. Ninguém se importa com as condições que o criminoso está ao ser detido, ao ficar preso. E há quem questione: nós estamos pagando para esses bandidos ficarem numa maior mordomia, presos, sem fazer nada, sem trabalhar e tendo a alimentação garantida, e a família ainda recebendo benefício. E a gente, na maioria das vezes, a gente fala por desconhecimento, né? Por total egoísmo mesmo. A gente sai falando e a gente não pensa. É mordomia a pessoa estar sem liberdade? É mordomia a pessoa se alimentar de uma quentinha que muitas vezes é de péssima qualidade? Ficar em uma cela com inúmeros outros companheiros, com um só banheiro, sujo, sem condições de higiene, sem condições de ter um descanso, condições desumanas, isso reabilita alguém? Isso já é uma pena grande para aquele que cometeu algum crime. Não vamos aqui polemizar, não vamos aqui colocar situações que venham a serem questionadas, porque o ponto de vista com relação a esse assunto é bastante, vamos assim dizer, variado, né? É um ponto de vista que tem colocações que muda de uma pessoa para outra, né? A gente já viu pessoas dizer que bandido bom é bandido morto, como se morta a carne o ser deixasse de existir, que enaltece determinados países por aí, que corta as mãos quando a pessoa comete quando a pessoa rouba, enfim. Nós assim queremos aqui trazer a colocação dos espíritos. Então nós resumimos aqui o que esses dois espíritos dizem com relação à caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que damos, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podemos acompanhá-la. A caridade sublime consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao nosso próximo, com palavras de amor, de consolação e de encorajamento. Da mesma forma que a oportunidade de salvá-lo diante da morte não deve ser desperdiçada. Os criminosos são doentes da alma, como somos todos nós, todos nós, e são irmãos nossos, criados como nós para a perfeição. A violência é fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o próximo. Mas um dia, o crime desaparecerá da terra, quando tivermos aprendido a sermos irmãos, obedecendo aos ensinamentos de Jesus, não estabelecendo diferença entre si e a ninguém desprezando. O gesto de caridade pode contribuir com a recuperação renovadora do criminoso, pois sem a caridade, nosso irmão equivocado poderá demorar muito mais para renovar-se.
Enfim, fazer ao outro todo o bem que desejamos que nos seja feito. Ou seja, meus irmãos, a caridade é essa ação de amor ao nosso próximo. É doar de si mesmo, não apenas doar os bens materiais, os recursos que são relevantes para alguém que está com fome, para alguém que está com frio, para alguém que está no desalento. A caridade, ela vem também com a conotação de fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Do ponto de vista de que todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos, todos nós já prejudicamos o nosso próximo. Se hoje já estamos longe desse campo da criminalidade, dos desajustes, isso não significa que temos o direito de julgar o nosso próximo. Será que se estivéssemos na condição daquele nosso irmão, daquela criatura, faríamos diferente? A gente precisa se perguntar, como eu iria agir? Será que eu também não iria cometer aquele mesmo delito? Se não cometeria, como é o nosso passado? Nós tivemos já outras experiências reencarnatórias e com certeza, em muitas ocasiões, erramos. Cometemos delitos, crimes, até crimes hediondos, porque o processo reencarnatório nos possibilita corrigir a nós mesmos, corrigir os nossos delitos, os nossos erros. Por isso é que hoje nós estamos voltados para os ensinamentos de Jesus. Porque já atravessamos, vamos assim dizer, um vale obscuro, um vale de dificuldades, um vale de erros, de desajustes. Daí estarmos ainda vinculados a esse planeta que está em um processo de regeneração, mas onde o mal ainda predomina. Então, a mensagem de Joana de Ângeles, lâmpadas, receptores e transmissor, ela nos propõe para mantermos acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. A candeia do corpo são os olhos. Liga os receptores somente quando as convenientes mensagens sonoras produzam vibrações de nobres sinfonias nos teus painéis mentais, de modo a possuíres permanente festa no espírito, não obstante as tormentas exteriores que te cerquem. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seus ouvidos atentos descobriam o pranto oculto e identificavam a aflição onde se encontrava. A sua boca bordada de misericórdia somente consolou, cantando a eterna sinfonia da Boa Nova em apelo insuperável junto aos ouvidos dos tempos, convocando o homem de todas as épocas à epopeia da felicidade. Procura fazer o mesmo com a tua aparelhagem superior, ou seja, lâmpadas, levar luz ao nosso semelhante. Receptores, receber só o que for positivo, o que for do bem. E transmissor, transmitir luz, transmitir o bem. Esta é a ação da fé e da caridade. A caridade para com nós mesmos, para com o nosso próximo, sobretudo
através das nossas ações. Fiquemos, portanto, com a reflexão. Temos a oportunidade de refletirmos lendo e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações, que significa emitir um pensamento, um sentimento firme e vigoroso de amor, de saúde, de paz, de fé, de esperança, na certeza de que esta emissão gerará ondas vibratórias a nos envolver e a atingir e envolver os nossos irmãos necessitados. E vamos agradecer nesse momento a Deus nosso Pai pelas bênçãos concedidas, pela presente encarnação, pela vida, pelas oportunidades de crescimento. Senhor Deus nosso Pai, recebei as nossas rogativas pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes que podem gerar a paz entre os povos, deixando de destruir a vida de seus semelhantes pela ganância, pela arrogância. Rogamos pela paz, pelo entendimento entre os governantes do nosso país, para que possam agir voltados para a justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela paz, perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos que estão nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Por nossos irmãos desencarnados, familiares e amigos, para que encontre o amparo dos guias espirituais, encontrem a luz, a paz. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas, concedendo-nos a vossa misericórdia e piedade, e nos fortalecendo para a renovação espiritual e o fortalecimento, renovação das nossas forças e energias para o necessário enfrentamento dos desafios terrenos. Nosso Pai, que estais em toda parte, glorificado, Senhor, seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.
Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.